galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, no vídeo de hoje já vamos começar com uma surpresa, já vocês sabem o que é, e aí vem o nosso primeiro tema do vídeo de hoje. Vamos falar de economia, aí eu quero mostrar um recorte da live de Bolsonaro, algumas notícias que saíram ao longo do dia de ontem e dá uma olhada se a imprensa faz análise ou faz torcida com base em notícias recentes e não tão recentes assim. Depois disso a gente segue falando de imprensa, temos ali naquela foto gloriosa, o Lula com a Globo, essa aliança sensacional, Lulinha que vem falando algumas mentiras, e mentiras tá virando desinformação, né, checagem de fatos, fake news, tá um tema polêmico, várias coisas ontem que orbitaram, né, nesse tópico, a gente vai falar sobre isso. Quero comentar com vocês sobre o vídeo aí do Lula que rolou nas redes sociais, tentaram pegar a garrafinha de água da mão dele, ele não quis deixar não, mas enfim, tem muita coisa. E aí vamos falar sobre eleições, e a gente entra nas questões que envolvem o judiciário. Todo mundo deve estar sabendo, principalmente da decisão que o Cássio tomou ao longo do dia de ontem, acho que deixou a base bem contente, enfim, tem muita coisa. Temos ali também a foto de Bolsonaro segurando a caneta Bic, porque assim, acho que não resta mais nenhuma dúvida que o governo vem conseguindo fazer inúmeras mudanças no Brasil, e dessa vez quem vai nos contar mais sobre isso não é ninguém do governo, não é Bolsonaro, não é ninguém ligado a Bolsonaro, nem apoiador do governo, é a própria esquerda. No dia de ontem me deparei com uma análise interessante, uma thread que fizeram no Twitter com vários recortes de alguns comentários de um intelectual da esquerda. Ele demonstrando que o Bolsonaro vai fazendo começar um problema para eles. E isso é interessante porque desmonta algumas narrativas de quem da dita, né, direita super conservadora e nos conecta com o próximo tema, que é educação. E a gente vem falar desde doutrinação, e não doutrinação ligada a, sabe, essas pautas identitárias, mas doutrinação contra o agronegócio. E quem também está contra o agronegócio, que a gente vai falar nesse tema, é o Lula. Lá no Rio Grande do Sul, ele basicamente fez uma espécie de ameaça para o agro, falando, ó, tem que ver aí, viu, para não plantar demais. Plantar demais? O que é que vai plantar? Opa, será que o Lula vai controlar as sementes? E isso fica muito estranho quando a gente olha, né, quem é o articulador do Lula dentro do agro, que é um cara ligado às sementes. Enfim, a gente vai comentar muito sobre isso, tem uma questão internacional que tem tudo a ver com Lula e, se der tempo, SG e algumas coisas ligadas à terceira via. Então, antes de começar, se liga nesse vídeo, nossa surpresa. Pois é, meus amigos, estreia hoje, 12h34, meu novo programa, Notícias de Quinta, não será aqui no canal, será no canal Programa Quinto Elemento, talvez até mude o nome depois, Estúdios Quinto Elemento, que vai ter uma gama de programas diferentes. Quem me acompanha principalmente no Twitter deve ter notado que nos últimos dias eu estava até um pouco mais afastado, não estava aparecendo tanto nas redes sociais, e aí, pô, estava trabalhando nisso, não é um... Acho que vai ser um programa diferente, quem assistir aí vai ver, por diversas razões, visualmente falando. O tipo de programa que a gente quer entregar também não é uma live maluca, sem início, sem meio, sem fim. Vocês sabem que assim, eu não tenho muitas qualidades, mas acho que tem uma coisa que eu sei fazer mais ou menos, que é estruturar, né? Eu acho que a maior parte dos nossos vídeos tem início, meio e fim, tudo organizadinho, tento encaixar as coisas. E aí, nas últimas semanas, pensando como é que vai fazer, sabe? Conversando, vem como é que vai ser o elenco, etc. Como que o programa vai ser guiado, sabe? Se vai ser ao vivo, se não vai. Então, vai ser da coisa mais bonitinha que tiver. Assiste o primeiro episódio, acho que vocês vão gostar. Principalmente se vocês gostam do estilo do vídeo de hoje. É um programa de análises, mas não das notícias do dia, dos últimos momentos, mas de notícias contemporâneas. Que elas têm, assim, um período de importância um pouco maior. E também a gente vai analisar notícias que não fazem nenhum sentido, mas o fato de não ter sentido já é um grande ponto que vale uma certa análise. Enfim, um programa um pouco diferente, acho que vocês vão gostar. O link do canal, né, para quem quiser se inscrever, o vídeo vai ao ar às 12h34 de hoje. Eu vou mandar, obviamente, lá no Telegram. E o programa Quinto Elemento tá aqui na descrição do vídeo de hoje, o link, né, para você ir lá pro canal, se inscrever, assiste pelo menos esse episódio. Acho que você vai gostar bastante. Mas vamos lá. Vamos começar falando sobre economia. Tem muita notícia positiva, né? Para desespero da imprensa. E a primeira delas, o Brasil voltou para o top 10 das maiores economias do mundo. O país superou a Rússia, Coreia do Sul e a Austrália.
E a esquerda tá desesperada. E a Globo não tem nem o que falar. Tem que procurar algum jeito de falar um mas, né, do meio de tudo. Mas enfim. Ao longo da live de ontem, Bolsonaro estava com o novo ministro de Minas e Energia, o Adolfo Saxida. E presta atenção nisso daqui. Do reaquecimento da nossa economia. Tudo bem? PIB avança 1% no trimestre. O que é isso aí, Saxida? Isso quer dizer o seguinte: no final do ano passado, as pessoas nos criticavam dizendo que ia ter recessão esse ano. Agora está todo mundo tentando explicar por que errou. Esse PIB, me desculpa o desabafo, porque eu fui muito criticado, presidente, porque eu falei que o PIB esse ano ia crescer acima de 2. Me criticaram muito e está aí. Estamos respondendo dentro de campo. O Brasil vai, os analistas vão passar o ano revendo o PIB brasileiro para cima e o PIB do resto do mundo para baixo. Aliás, tal como o ministro Paulo Guedes sempre falou com seu apoio, presidente. O Brasil acaba de voltar ao top 10 do ranking dos maiores economias do mundo, passando Rússia, Coreia do Sul, Austrália. E o que é melhor? Nós estamos prontos para um grande voo. O lado fiscal da economia está muito melhor do que outros países. O investimento privado está entrando. Está havendo uma realocação de investimento no mundo por causa da guerra. O dinheiro está saindo da Rússia, está saindo da Ucrânia e está saindo de outros países também e estão vindo para o Brasil. O Brasil é o grande porto seguro do investimento, presidente. Pessoal, pensa o seguinte, explicar para vocês algumas coisas. Você imagina o seguinte, você é um investidor, você tem lá 20, 30 milhões para investir. Você no seu dia a dia, quantas realidades você conhece a fundo? Realidades que eu digo assim, aquele país, você sabe o que acontece nele. O nosso país, o Brasil, já é difícil de entender. Os outros países, idem. É a mesma coisa. Tem coisa que você consegue ali, porque é um setor muito pequeno, mas você não consegue acompanhar tudo. Você não consegue. Na maior parte do tempo, esses investidores, essas pessoas, eles se baseiam bastante em indicadores, números e principalmente as matérias que vão saindo na imprensa. Se você pegar aí os traders, né, as pessoas que operam no mercado financeiro, eles ficam o tempo todo lá com o computador aberto, vendo as últimas notícias, atualizando a página, que sim, informação é poder e é dinheiro. Aí você vê, o governo está avisando, pô, o Brasil vai dar certo, o Brasil vai dar certo, o Brasil vai dar certo. Se a imprensa brasileira não jogasse contra o nosso país e avisasse, não precisava fazer propaganda positiva, não precisava omitir os problemas, não, só falar, ó, tem esses problemas, o Brasil, mas o Brasil também tem essas qualidades. Mostrar, né, que o governo Bolsonaro não é o cara que toca fogo na Amazônia, essa narrativa maluca que eles tentam emplacar o tempo inteiro. Aí você cria esse cenário e você demonstra só fatos da realidade. Imagine um investidor, tem lá seus 20, 30 milhões, e fala, pô, cara, o Brasil tá bom assim, é? Rapaz, vou botar um dinheirinho no Brasil. Então, quando a expectativa já tá boa, quanto melhor a expectativa, mais as pessoas querem investir. O cara tá vendo, pô, imagina no ano passado, o Brasil já estava recebendo investimento, mesmo com previsão de recessão, né? PIB negativo. Agora que o PIB tá positivo, o Brasil se torna mais interessante ou não para receber investimentos. Vocês estão entendendo a importância da imprensa nesse setor, principalmente na questão de atrair o investimento e como é, no final do dia, a imprensa que transforma o Brasil numa párea internacional, que eles acusam a culpa ser de Bolsonaro. Nosso país poderia estar muito melhor, gente, se a imprensa só reportasse os fatos. Não precisava fazer propaganda, só falar o que está acontecendo. É triste, é triste. Aí veja isso aqui, antes de a gente mostrar algumas notícias bem recentes. Não que essas daqui sejam muito antigas, né? Estamos falando de 2 de dezembro do ano passado e 28 de outubro. Ambas o UOL Economia, que deve ser um grupo, né, focado com jornalistas que entendem de economia. E ambas as matérias não são aquelas matérias que especialistas dizem. Aí você lê a matéria do início até o fim, não fala o nome de nenhum especialista. Não, teve gente que assinou, vários economistas dando pitaco. Aí você vê primeiro, ó, recessão ameaça trabalho e renda do brasileiro em 2022. Dizem economistas. Aí, o Brasil está tendo recorde. Foi o primeiro lugar do G20 na queda do desemprego em pontos percentuais, 4,3%. Erraram feio, hein? Economia do Brasil deve ter pior desempenho do G20 em 2022 com risco de recessão. A Bolsa Brasileira foi a que mais, assim, a que mais rendeu, né? Não chega a ser dividendo, mas
mas rendeu para quem investiu. A gente comentou no vídeo ontem, o Leandro Russo ele trouxe um gráfico. E a moeda brasileira, depois do rublo, foi a moeda que mais se valorizou no mundo também. Então você vê, erraram feio, feio. Isso daqui só faz afugentar o investimento no Brasil, que vai gerar mais empregos, que vai melhorar a vida de todos os brasileiros. Aí você vê aqui, ó, ambas as matérias, é porque eu quis recortar aqui exatamente como o Demagogia postou lá no Twitter, mas ambas as matérias são do mesmo grupo jornalístico, lá do pessoal da Infomoney. FMI eleva a previsão de alta do PIB de 2022 do Brasil de 0,3% para 0,8%, mas diminuiu a projeção para 2023. Aí depois solta a matéria. PIB do Brasil cresce 1%. Acho que 1% é maior que 0,8%, né? Cadê meu mouse? 1% é maior que 0,8%. Abaixo das expectativas. Uai. Aí o Demagogia pergunta, entenda como 1% é menos, né, que 0,8%. Projeção do mercado apontava para alta de 1,2%. Uai, era 0,8%, agora já é 1,2%. Tá entendendo como é? É o tempo todo jogando contra. Eles querem ver, parece que o Brasil quebrar. Aí, diante de inúmeros dados, recorde histórico de energia, né, luz e energia, movimentado, assim, o principal responsável foi o comércio. Geração de emprego, PIB, superávit, queda da dívida pública, enfim. Aí vem a Miriam Leitão. Análise. PIB sobe 1%, mas inflação alta impedirá crescimento o ano todo. É só jogando contra. O Brasil tem que quebrar, senão eles não conseguem eleger o Lula. Aí vem o G1. PIB do Brasil avança 1% no primeiro trimestre, impulsionado por serviços. Nível da atividade econômica alcança patamar 1,6% acima do período pré-pandemia. Mas ainda está 1,7% abaixo da melhor marca histórica alcançada em 2014. Pelo amor de Deus. O Brasil já voltou a um patamar pré-pandemia, a gente já superou o problema. Mas tem que jogar para baixo. O brasileiro não pode ter esperança. Parece que a empresa quer tirar toda a sua esperança. Aí você vem para os bancos. BNP Paribas descarta risco de contração de contração deste ano. Não vai ter contração, cara. Não vai. Esse ano o Brasil cresce. O Paulo Guedes falou, né? Lá no Traders Club. O Brasil está condenado a dar certo. Está condenado, vai dar certo. Não tem o que fazer. Não tem. Só ontem, isso daqui. Projeção de 1,5% para PIB 2022 vai ficar mais próxima de 2%. Vitória, Inter. Citi sobe projeção de PIB de 0,7% para 1,4%. Itaú eleva a previsão do PIB de 1 para 1,6%. É melhor falar logo 2%. Fala logo 2%. Fala 2%, porque vai ficar feio para vocês em breve. Mas vai dar certo, pessoal. Vai dar certo. Mesmo todo mundo jogando contra. Aí vem o 9 dedos para falar o seguinte: nem sempre o PIB crescer significa que gerou mais emprego. Não, realmente, nem sempre uma coisa significa outra. Mas no caso atual do Brasil, isso é uma verdade. No caso atual do Brasil, isso é uma verdade, com dados, recordes. Mas o Lula, né? O Lula tá desesperado. Mas vamos continuar falando dele da imprensa. Começar aqui, né? Esse vídeo eu não baixei, não vou mostrar pra você porque é interessante ver o vídeo, é vídeo do Metrópolis, eu não quero dar play, etc, sabe como é, né? Também da TV do PT, vai criar um problema. Mas eu peguei aqui o frame certinho. Olha a cara do Lula. Ele fala isso lá pro Ricardo Stuckert, acho que assim que se pronuncia. É o fotógrafo dele que tá há mais de 20 anos com ele. Cara de bravo. Você é fotógrafo ou tomador de minha água? Aí ele pega essa água, né? Que ele só bicando, né? Só um biquinho. E dá pra Janja. Não dá pro Alckmin, não, né? Dá pra... Segura aí, Janja. Segura aí minha água. Deve ser por isso que o Lula, né? Fala umas verdades, vez ou outra. Não consegue se controlar. Aí tá lá. Fotógrafo tenta tirar a garrafa d'água das mãos de Lula e ex-presidente repreende. Você é fotógrafo ou tomador da minha água? Petista segue série de agendas pelo Rio Grande do Sul ao lado de Geraldo Alckmin, pré-candidato a vice na chapa. Vamos continuar. Outra vez isso daqui até achei interessante. Ainda não vi a Rede Globo chamando Ciro Gomes de bolsonarista.
Mas o Ciro pegou ali a foto do Lula, né? E falou o seguinte: quanta elegância, quanta modéstia, quanta contenção de gastos, quanta compaixão com os mais pobres. Lulinha, né? Classe média, mais de uma TV é demais. Classe média tem que ter uma TV só. Agora ele andar de jatinho pra cima e pra baixo. Mas vamos falar algumas coisas. Vejam só isso daqui. A imprensa influencia muita gente. Muita gente. A Sarita fala o seguinte, ó. Acho que essa fake news espalhada por Lula tem o potencial de influenciar no resultado. Não sei se no resultado. Eu acho que ela pode influenciar. Imagine, pessoal, a turma que às vezes é de esquerda, etc. E que não acredita. É de esquerda, mas não é, às vezes, sei lá, tão radical, tão petista. Tá ali no meio tempo, então até o isentão. Vamos pegar o isentão, melhor falar do isentão. Aí o isentão tá lá, aí se depara com a matéria dessa. Lula atribui, né, o negócio lá da Marielle, agente de Bolsonaro. Aliados do presidente reagem. Aí imagine o cara, vai lá e fala, pô, cara, foi Bolsonaro, foi? Por quê? Porque o Lula disse. Fica meio nessa, né? Pô, será que o Lula falou? Ninguém classificou como mentira. O Lula não foi punido por isso, logo é verdade. Concorda? O Lula falou uma coisa. Nenhum jornal falou que é mentira. Não teve nenhuma punição. A culpa é de Bolsonaro. O pessoal já falava isso mesmo. Aí o cara fala, pô, vou votar em Bolsonaro, velho. Ele é o responsável. Eu não concordo com isso. Tá entendendo? E mais, eu pulei 2 palavras ao ler a matéria do Estadão. Conteúdo aberto. O Estadão é um jornal majoritariamente de conteúdo fechado para assinantes. Por que o Estadão fez questão de colocar a fala do Lula aberta? Para qualquer um poder ver e ainda falar, ó, conteúdo aberto, venha e veja. Procure quantos você tiver no Twitter. Você pode colocar assim, from, 2 pontos, a Estadão, tudo junto, sem espaço, porque vai filtrar só postagens do Estadão, aí você bota sem espaço, aí bota conteúdo aberto. Veja quantas postagens na história, sei lá, desde 2009, quando o Twitter iniciou, o Estadão fez com conteúdo aberto. Será que é uma coincidência, assim, que eu fico, rapaz, é sensacional. Sabe, a imprensa, realmente, ela não faz questão de esquecer o seu lado. Falando de esconder o lado, a gente continua nela. Envolve o PT também. O Metrópolis ontem fez esse post. A gente comentou isso aqui em vídeo e na época eu trouxe uma postagem da Elisa que ela mostrava a imagem original, que era da torcida do Liverpool, e o fake dos petistas. Aí o Metrópolis fala o seguinte: imagem da torcida do Liverpool atribuída a encontro do PT é uma sátira. É uma sátira. Publicações satíricas utilizam a imagem da torcida do Liverpool para dizer que a multidão estava reunida no Recife em apoio a Lula. A Sarita fala, olha só, quando alguém da direita publica um nítido meme, os checadores classificam como fake news. Não, vou até passar pano para a imprensa. Eles falam, na melhor das hipóteses, é enganoso. É enganoso. Agora, você vê quando é isso, é sátira. É sátira. A imprensa falou que era mentira, era fake news, que Elon Musk tinha dado um passeio de lancha com Bolsonaro, sabe? É umas coisas assim que são inacreditáveis, que você vê que é um meme. A imprensa faz questão de distorcer o meme. O meme é, obviamente, isso aqui é um meme, tá claro. O que o PT fez não foi meme, foi uma manipulação para dar a entender que o Lula tinha várias pessoas na rua. Isso era fake news. Mas para a imprensa, sátira. Aí ela diz, ó, já a imagem manipulada, propagada pelos petistas, virou uma simples sátira nas palavras dos checadores. O jornalismo brasileiro é vergonhoso. E aí, para trazer um exemplo, a Veja, a mesma coisa, né? É uma sátira. Imagem da torcida do Liverpool atribuída a encontro do PT. É uma sátira, gente, é uma sátira. Aí sim, para dar um exemplo, temos aqui. Quem não sabia que era um meme, que Bolsonaro era a capa da... Todo mundo sabia que isso era um meme. Tá todo mundo tirando onda, brincando, dando risada nas redes sociais. O André Porciúncula, ele postou isso lá no Twitter, ele até responde a Sarita. Ó. Por exemplo, quando ele postou no Twitter, tá aqui embaixo, ó. Cadê? Vê por que os verificadores de fatos afirmam que isso é falso. A gente sabe que é falso, isso é um meme.
Isso é um meme. Tá entendendo como são as coisas? É a imprensa brasileira, né? E você vê, isso aqui eu vi ontem nas redes, e a gente tá comentando bastante sobre segurança pública, que inclusive o Boric, o Trudeau estão com projetos de lei aí para remover todo o tipo de possibilidade do cidadão, de forma legal, adquirir uma ferramenta. Lá no Chile ainda querem fazer uma reformulação, uma reforma na polícia, reforma bem do bem. E a Elisa fala o seguinte, ó, como fomos manipulados durante tantos anos pela imprensa. Muitos anos, viu? Muitos anos. Aí, pelo menos até 2013, 14. Nossa, eu assisti as coisas, li as coisas, não conseguia, não. E aí, quando eu comecei a ver, eu falei, rapaz, como eu tô sendo enganado, viu? Mas beleza, vamos continuar. A mesma imprensa é interessantíssima. A imprensa brasileira trata o Lula, às vezes, como inocente. O Lula. Sendo que o processo dele apenas voltou para o início. Tudo que foi dito, tá lá. É só porque o Moro era parcial, etc. Todas as provas, ninguém falou que aquelas provas apresentadas eram mentira. Não, é só porque agora voltou para o início. Ele foi descondenado. E existe um esforço para deixar isso bem claro. Quando o Comitê lá de Direitos Humanos da ONU, da Bachelet, amiga do Lula, que o mesmo comitê que estava envolto numa polêmica, que a gente comentou em vídeo, o Leonardo Coutinho trouxe, mostrando que alguns países que eram ditaduras acabavam meio que dar um dinheirinho pela galera, né? A galera lá que ia fazer meio que uma pesquisa para falar se o país estava bem, estava ruim, e fazer alguns relatórios, inclusive lá aquele país asiático utilizou disso, né? Deu um dinheirinho pro cara, o cara recebeu um relatório falando que estava criticando lá a questão dos Estados Unidos, etc. E aí os comunas sentaram a ripa. A gente comentou sobre isso. Então você vê, existe um esforço para tentar falar, o Lula é inocente. É claro, existe esse esforço. Por outro lado, Bolsonaro, que se tivesse qualquer coisa de corrupção, gente, Bolsonaro tinha caído no primeiro dia de governo. Se surgisse um caso de corrupção no governo, era 24 horas, Bolsonaro tinha caído. 24 horas. 24 horas ele derrubava na marra. William Bonner ia lá, derrubar na marra. E aí Bolsonaro, que não tem nenhum caso de corrupção, e os filhos de Bolsonaro, até então, que estão sendo investigados, e só isso, a imprensa tenta construir uma narrativa como se já fossem criminosos culpados. Inclusive é o próprio... desculpa, foi de São Paulo, né? Mas você vê lá o Estadão dando repercussão às falas do Lula. Então, Bolsonaro tira vidas e ainda tem a família de bandidos. Você vê, ó, filhos 01, 02, 03, 04 de Bolsonaro estão sob investigação. E faz aquela matéria naquele tom tenso que você não sabe... Sabe aquele equilibrista em cima da corda bamba? Você não sabe se o cara tá investigado ou se o cara já é um criminoso. Da pior índole que existe. Eles testam o limite do limite do limite. É inacreditável. Inacreditável. Tá lá, todos os filhos do presidente, órgãos de investigação como Polícia Federal, Ministério Público, tem os 4 filhos do presidente Bolsonaro no foco de apurações. Você vê, no foco. Rapaz, Bolsonaro chegar ao poder foi porque Deus quis. Ele pode não ser o enviado de Deus, mas assim, Deus falou, vai ser esse cara, porque, rapaz, não tem explicação. Não tem explicação lógica. Mas vamos continuar falando sobre eleições. E aqui um dos assuntos que eu quero falar, de alguns assuntos em sequência, e a gente faz um comentário único. O primeiro deles, vocês já devem estar sabendo o que foi. O Cássio, ele suspendeu a cassação do delegado Francisquini. Não é o Felipe Francisquini, né? Que estava lá na CCJ, no primeiro biênio da Câmara, época do Rodrigo Maia, etc. PSL, não. O delegado Francisquini, é o Fernando Francisquini. Era deputado estadual, acho que o mais votado do Paraná. Ele tinha sido cassado e agora o Cássio anulou. A imprensa, Folha de São Paulo, falou o seguinte, ó, que essa decisão tem um efeito simbólico. E, inclusive, nessa crise que a gente vem vendo aí entre os poderes, porque essa decisão meio que tinha sido um marco, um grande marco. Tanto que a única jornalista no Brasil que ela nunca decepciona. Se um dia ela errou, eu não lembro. Vamos ouvi-la. Gente, isso aqui é uma crise sem precedentes, porque o ministro está interferindo na decisão da mais alta corte da Justiça Eleitoral e dá um precedente para a gente de como a atuação será belicosa na própria Justiça. Eu vou trazer... Gente, isso aqui é...
Eita! Já viram, né? Esse foi o tom contra o Cássio. A imprensa não gostou. Não gostou nem um pouco. E antes de fazer o comentário, quero trazer outra coisa. Vocês também estão por dentro do que aconteceu com o PCO. E sobre esse ponto, gente, eu vou manter o mesmo discurso que eu mantenho com vocês o tempo todo. Bota a bola no chão, respira. E antes de você sair abraçando o PCO, levando para sua casa, como se fosse a melhor pessoa do mundo, etc., quero te mostrar uma coisa e fazer outra ponderação. A primeira coisa que eu quero te mostrar é o seguinte, ó. Isso daqui é uma postagem que o PCO fez ano passado, em novembro. 6 meses. Lula tem que governar como um ditador sanguinário. Chega de ser bonzinho e fofinho. Tem que ser um tirano gênio. O principal problema da esquerda pequeno-burguesa é que ela é comprometida com a burguesia. Tem gente que, por estar chateada com uma pessoa, com um setor, com isso, abraça qualquer coisa. Só para fazer pirraça, isso, aquilo, outro. Pessoal, o PCO, ele não compartilha dos nossos valores. Ele não compartilha. Talvez 1 possa ter alguma aproximação. Ele não compartilha. O PCO, ele tem um discurso extremo. Não é assim que a gente vai chegar a lugar nenhum. Não é com esse discurso maluco. Não é. Não é. Toda vez que a direita inventa de subir o tom, etc., dá errado. O PCO, gente, não sei se vocês foram olhar o motivo que levou à decisão, mas eu discordo completamente. Porque eu acho assim, por mais que você não goste de algo, você tem que manter o mínimo de respeito. O PCO foi extremamente ofensivo. Extremamente ofensivo. Agora sim, se ele fosse entre ele ser ofensivo e se eu concordo com a decisão, não sou jurista. Não sei se o remédio correto foi a decisão, sabe, que teve aí no âmbito judiciário. Agora, também não dá para falar que o PCO não é muito pesado que o pessoal falou também, né? Então vamos ponderar. Não precisa ser aquela visão maniqueísta, né? Um tá certo, o outro tá errado. Não precisa ser isso. O que eu tô falando assim, do PCO, ele não tem os nossos valores e não dá para concordar com as falas deles, pessoal. Eu acho assim, principalmente se você é um cara de direita, que você preza assim, pelo respeito. Eu aqui mesmo em vídeo eu sinto que eu consigo falar para vocês toda e qualquer notícia, sem xingar, sem ofender ninguém. E a gente comenta sobre tudo, numa boa. O PCO, vários momentos, né? Fala algumas coisas que, enfim. A Dani até falou o seguinte, ó, continue prestando solidariedade ao PCO. Alguém sabe me dizer se já apareceu algum advogado da direita para defender o partido? E até apareceu um dia de ontem uns posicionamentos no Twitter que eu falei, o que é que o pessoal tá na cabeça? E o Atalaya até diz, ó, eu tô dizendo, 2 extremos, ministros, mantém a democracia. A partir do momento que você até concorda com o que o pessoal tá falando, cara, são algumas falas relativamente extremas. Você fala, fulano de tal é isso. Pô, sem necessidade. Então, pare e respira. Pare e respira. Lembra que eu falo pra vocês, eu acho que a direita, eu acho que todos vocês sabem quais são os meus valores, meus objetivos, meus princípios. Eu acho assim que a direita tem várias coisas que são extremamente interessantes, várias pautas que são nobres, mas às vezes o caminho que a turma pega para chegar no destino não vai levar no lugar que você quer. Então para e pensa, vai na manha, né? Vai, respira, pessoal, respira, calma, calma. E falando de eleições, a gente começou ali com o Cássio, né? Falou que vai ter umas confusões, etc. Ontem eu comentei sobre a peça de Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro estava certo, né, no que ele falou. A gente comentou sobre isso, mostrei para vocês várias notícias de como o Brasil realmente vem dando certo. E no dia de ontem tem uma coisa que virou notícia. Foi notícia no Metrópolis, na coluna do Igor Gadelha. Foi notícia no Robson Bonin, lá na Veja, no Radar. Eu não vi se saiu no Sonar da Globo. Deve ter saído, eu não li o Sonar ontem. Deve ter saído, enfim. Carlos Bolsonaro critica a equipe de marketing lá de Bolsonaro. Foi o quê, ó? Tem uma postagem aqui da Gazeta Brasil. Slogan de Bolsonaro será lançado na propaganda do PL nesta quinta. Sem pandemia, sem corrupção, com Deus no coração, ninguém segura esta nação, dirá o presidente. Esse seria o slogan, né? Sei lá. Acho que o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, eu gostava um pouco mais. Repetir, não sei se não é o melhor caminho. Eu sei que o Carlos falou o seguinte, vou continuar fazendo o meu aqui e dane-se esse papo de profissionais do marketing, meu Deus. Sobre slogan, eu não sou especialista. Agora, se tem uma coisa que eu posso falar,
e eu não vou falar nem pegando exemplo de Bolsonaro, vou até dar uma dica para pessoal da terceira via. Esse dia eu recebi um vídeo, o pessoal tava comentando bastante sobre disputa pro governo. Não vou falar quem não. Aí eu recebi um vídeo de um cara da terceira via, que é candidato ao governo, de um estado. O cara vai pra periferia, câmera super bonita, música de fundo, umas pegadas, umas tomadas, todo profissional pra visitar o pobre. Assim, você vê claramente no vídeo que é uma, sabe, é uma glamorização do candidato. Não é um vídeo que o candidato está demonstrando o apoio que ele dá às causas, o que é que ele defende, etc. Não, é um negócio plastificado. Eu não acho que a campanha de Bolsonaro deve ir por esse caminho. Não sei como é que vai ser os vídeos. Não sei, mas acho que esse caminho não é Bolsonaro. Eu acho que Bolsonaro é a típica pessoa, e acho que vocês vão concordar, porque foi assim que ele cresceu, que ele, assim, o Bolsonaro é o Bolsonaro. O melhor marketing de Bolsonaro é ele mesmo. Às vezes tem lá o marqueteiro do lado dele. Beleza, bota lá o marqueteiro. Ele falou com a pessoa, falou com outra pessoa. Cara, corta, compila. Vai sair um vídeo. Eu tenho a mais pura certeza disso. Esses dias eu recebi também um vídeo de uma pessoa que vai ser pré-candidata. Tá na periferia, em cima de uma cadeira de plástico, falando com avós, mães solteiras. E, cara, o bebo do bar, o cara tá falando assim, numa boa, coisa assim, serena. E você vê as pessoas ouvindo, o cara nem sabia que estava sendo gravado, tá sendo gravado no telefone todo tremido. Eu falei, cara, acho que é o que as pessoas querem ver. Com isso que as pessoas, elas se identificam, né? Com algo real, algo honesto, algo sincero, que é o Bolsonaro. E Carlos, convenhamos, né? Menininho trabalha. Se você vê, pô, o Telegram Carlos sempre postando, Instagram tá sempre postando, no Twitter tá sempre postando. E não é só fazer qualquer postagem aleatória. Você vê que enquanto esses marketeiros estão aí meio perdidos, tentam vender umas realidades que, cara, não cola com nada. Você vê assim, um tipo de postagem até que o próprio Bolsonaro faz. Você vê assim, os alinhamentos, as pontuações. Realmente destaca o que é importante, porque a população fala, cara, esse aqui é o ponto crucial. Coisa que, para grande parte do povo, não faz nenhuma importância. Também para a imprensa, etc. Mas fala, cara, olha para isso daqui. Olha para Henri Borel. Olha para o marco do saneamento. Olha para a MP dos cartórios e explica naquela linguagem, pô, aquele exemplo de falar da mãe. Qual é a mãe que, assim, a mãe que... Imagina a mãe tendo que sair, filho de cola, etc, tendo no cartão, toda aquela confusão. Ela fala, rapaz, quando tive meu filho, se o Bolsonaro já tivesse aprovado isso, eu ia poder pegar a certidão da cama. São exemplos, assim, reais, sabe? É a linguagem que o cidadão entende. Então, assim, né? Espero, mais do que tudo, que dê certo essa campanha. Eu sou torcedor, né? Nesse ponto eu não tenho como negar. E mais do que tudo também eu espero que exista uma ressonância. O que Bolsonaro fale, seja o que está nas redes sociais e seja o que está na campanha dele. Para não ficar rede social falando de um tema, vídeo político falando de outro e Bolsonaro na rede falando sobre outro. E antes de avançar sobre o tema, eu lembrei que tinha coisa. Eu falei que ia fazer um comentário fechado sobre tudo aquilo judiciário, que é o seguinte. Voltando sobre objetivo e conquistar esse objetivo. Perceba como... Eu acho assim, a decisão do Cássio, se ela for mantida, eu acho que vocês vão enxergar como uma vitória. Vocês concordam comigo? Porque até a própria imprensa fala que aquilo iria ser um marco no âmbito da decisão. E aí você vê que aquilo ali não foi, que envolvia fake news, etc, toda aquela confusão lá com o Fernando Francischini. E não aconteceu. Olha quando eu falo pra vocês assim, gente, as grandes mudanças mesmo, o pessoal que diz, que Bolsonaro isso, elas vieram de Bolsonaro. Principalmente até do judiciário, que é um dos pontos que eu vejo a direita reclamando de vários tópicos, eu até entendo. Mas você veio por onde? Pelo Cássio. Quem foi que indicou o Cássio? O Bolsonaro. O Ministério Público, que a gente bota tanta confusão. A quantidade de mudança, quem fez foi o Aras. Mudança para melhor, para tentar desburocratizar. Teve até aquele evento que o Aras foi com o pessoal do agronegócio e outros empresários falando sobre um programa Desburocratiza Brasil. Algo assim. Que ele fala o seguinte, que o MP não pode ser o motoqueiro atrapalhando o trânsito, sabe? Tem que ajudar a economia a avançar. Um MP que trabalhe para o povo. Então, para e pensa. Muito se critica de Bolsonaro. E na boa, gente, eu acho que as indicações que o Bolsonaro fez até hoje, principalmente as indicações que vão ficar muito tempo, eu acho que ele vem acertando. Para ministro que colocou, acho que bons ministros, eu acho que ele errou mais, muito mais até do que essas indicações, né? Vide aí o Sérgio Moro. Mas enfim, vamos continuar avançando. A gente fala de mais conquistas do governo. No dia de ontem, o Ebert, ele se deu um trabalho, eu até fiz uma vez, passei até o Rui Costa Pimenta, mas porque me mandaram lá, ele falou, cara, assiste essa live do Rui Costa que vale a pena. Eu falei, tá, beleza, vou assistir, lá do PCO.
Aí ele parou para assistir a live da revista Fórum, extrema esquerda petista. Aí ele fez alguns recortes, a gente aqui vai ouvir eles juntos. E o primeiro dele chamou minha atenção, porque ele botou logo lá em caixa alta, Revolução Conservadora. Aí ele já começou, né? Para os críticos construtivos da nova direita, Bolsonaro é um frouxo e abandonou as pautas que o elegeram. Para o intelectual de esquerda, Vladimir Safatli, Bolsonaro prometeu e está tentando realizar uma revolução conservadora. Óbvio que ele diz isso com maus olhos, né? Mas vamos ouvir aqui juntos. Bolsonaro, ele pode perder, mas ele não vai ser derrotado. Esse é o problema, né? Isso está muito claro. Ele chega agora sem campanha com 30% não só de intenção de voto, mas 30% de fiéis. 30% de pessoas estão absolutamente ideologicamente comprometidos com ele, né? E isso depois de uma pandemia que teve 700 mil mortos por negligência absoluta do Estado, 700 mil na conta que a gente tem, porque a gente sabe que o número é maior, né? Então isso mostra alguma coisa muito importante. Mostra que isso veio para ficar. Isso não vai desaparecer, né? Porque vai ter campanha e normalmente em campanha o governo aumenta, não vai ficar só nos 30%, certo? Então, a gente vai ter um bloco importante no Congresso, certo? Que é um bloco de ruptura revolucionária conservadora, né? Porque eu acho que as coisas têm que ser nomeadas como elas são. Bolsonaro, ele prometeu e está tentando realizar uma revolução conservadora no Brasil. A gente precisa de uma outra forma de insurreição, uma outra forma de ruptura institucional, certo? Ao invés de ficar fazendo esse papel completamente esquizofrênico, fazer a esquerda brasileira agora ser o fiador, certo? Das instituições brasileiras, ou seja, das instituições que funcionam mal. Ele ainda está criticando a esquerda, né? Que está sendo fiador de instituições que não funcionam. Só para começar, né? Ele tá tudo certo. Ó, Bolsonaro realmente liderou o movimento, viu? E gente, falem o que for, podem criticar, mas aceitem. Aceitem e deem o mérito a quem merece, viu? Bonorinho é único, não vai ter outro. Mas continua, tem bem mais coisas. Abre aspas. Para quem quer fazer uma transformação estrutural, de esquerda, obviamente, né? Ele foi feito para que isso não pudesse ser realizado. O que é que ele está falando, né? Vamos ouvir. A esquerda hoje não está só defendendo as instituições, está defendendo as instituições tais como elas são hoje, sendo que a nossa função é outra. É falar, não, de fato o país é ingovernável. É ingovernável. Para quem quer fazer uma transformação estrutural das condições sociais do país, isso é absolutamente... Ele foi feito para que isso não pudesse ser realizado. É mesmo. Então é necessário, efetivamente, uma refundação institucional do Brasil. E a esquerda não tem um projeto nesse sentido. Então esse é um problema, a gente precisa ter, mesmo por mais difícil que seja implementá-lo em 1, 2, 3 anos, isso não faz a menor diferença, porque enquanto você não coloca, não insiste, certo? Então não vai ser só 1, 2, 3 anos, vai ser 30, 40, 50. Tá vendo quando eu digo para vocês a importância de ter um projeto de sociedade, que não tem na direita também, não existe um projeto de sociedade, algumas pessoas no Brasil têm, Fernando Henrique Cardoso tinha, tanto que ele criou no Brasil. Você vê que a própria questão das agências reguladoras, veio da cachola dele. E a direita falando, cara, a esquerda falando, o Brasil é um estado ingovernável. E Bolsonaro fez muita coisa mesmo com esse cenário caótico. O simples fato de Bolsonaro gerar e abrir os olhos das pessoas. E, pessoal, a quantidade de gente que diz todo dia que começou a acompanhar a política só por causa de Bolsonaro não tá no gibi. Não tá no gibi. Mas continua. Tem muito mais coisa aí. Na verdade, tem mais duas coisas. Bolsonaro não quer destruir a cultura brasileira. Quer acabar com uma certa hegemonia da cultura e impor outra. Só errou no impor. Não é impor. É entender que a hegemonia cultural de esquerda é que é imposta e não respeita alguns valores comuns à maior parte do povo. Vamos ouvir o que ele diz aqui. Isso, ele se mostrou muito mais resiliente do que muitos imaginavam. A gente ouviu nesses últimos 4 anos, todo mês alguém falando, Bolsonaro morreu, acabou, Bolsonaro acabou, Bolsonaro morreu, Bolsonaro acabou, blá, blá. Bem, o que acontece? Falta 4 meses, ele está com 30% e vai subir. E vai subir. Né? Então, a gente teve um problema de análise, não analisamos bem o processo. E acho que uma das razões é um pouco essa. As razões é mobilizar um tipo de crença numa nossa pretensa superioridade intelectual, sem perceber que, inclusive, esse é um debate intelectual. Essa luta é uma luta intelectual. Por exemplo, Bolsonaro não é
não quer destruir a cultura, por exemplo, brasileira. Não quer destruir. Ele quer acabar com uma certa hegemonia da cultura para impor outra. Ele não quer impor outra. Mas realmente está ante um embate, né? A gente quer a volta dos valores que são comuns à população, como o Herbert falou. E para mostrar para vocês o último recorte, que agora a gente começa a falar de educação, na verdade tem uma pequena análise do Herbert, e aí sim a gente vai para a educação, que é o seguinte, ó. Está acontecendo um processo silencioso. Alunos das escolas militares estão entrando nos sistemas de cota nas universidades federais. Nós estamos imersos numa guerra cultural. Ora, quem imaginaria? Vamos ouvir. A declaração mais relevante do Bolsonaro na véspera da posse foi contra o sistema educacional e o sistema cultural brasileiro. E a gente leu, você está trazendo uma questão interessante, ele não estava fazendo aquilo para destruir a cultura e a educação, ele estava fazendo aquilo para substituir o atual sistema educacional e cultural por outro. E ontem foi muito interessante, o deputado Paulo Pimenta chamou a atenção aqui para dizer o seguinte: está acontecendo um processo silencioso em que as escolas militares que o Bolsonaro instituiu, elas conseguiram e estão fazendo com que os seus alunos, que são alunos de classe média, escolas, entrem no sistema de cotas nas universidades federais. Então você imagina o que vai acontecer, quer dizer, a guerra, né? De fato, nós estamos imersos em uma guerra cultural. E tem uma parte da esquerda que acha que a solução para isso é enfiar a cabeça na terra e não fazer a disputa da guerra cultural, né? E aí você pega a esquerda, ela virou uma caricatura de si mesma. É tanta pauta identitária que se perderam. E aí imagine esse aluno aí que eles estão falando. Um aluno preparado, que aprendeu a ler, escrever, interpretar texto. Cara, aí a esquerda vai ter problemas, né? Porque a esquerda ela vence porque ela tem o domínio total, a hegemonia total. E essa mudança, pessoal, que ele tá fazendo, ele tá botando algo assim apocalíptico, mas não foi isso. Você vê o que o Bolsonaro tá fazendo no final do dia é dar poder para as famílias. É homeschooling, que é para, inclusive, falar pro colégio: ó, irmão, se tu não ensinar direito, eu vou juntar aqui com outros 10 pais, a gente vai contratar um professor particular e a gente vai tirar as crianças daqui da escola. Não vem, eu quero que meu filho aprenda. Aí vem uma secretaria de alfabetização. Você, existe alguma possibilidade de você deixar de ser de direita? Você pode se decepcionar com o Bolsonaro, mas você deixaria de ser de direita? Você acha que uma vez que a pessoa vira direita, entende o que é direita, entende o que é esquerda, existe a possibilidade de você deixar de ser? Eu desconheço. Eu não conheço ninguém que é direita. Não, eu sou direita, eu entendo, tenho esses valores e eu abandonei tudo. Eu não conheço. Então, realmente, é uma coisa silenciosa. E o governo Bolsonaro é um governo de reformas profundas. E essas reformas são realmente assim algo... vamos fazer aquele comparativo do transporte, é um navio. Para você dobrar, tomar tração e começar a avançar, são anos, mas ninguém para. Uma vez que vai, irmão, ninguém para. Ninguém para. A thread do Herbert é grande, tinha outros recortes, eu selecionei o que eu achei mais importante, e o final ele fala o seguinte, ó: o fato que mudanças estão sendo feitas dentro das regras, sem ucranização, sem intervenção militar, com Bolsonaro no poder e outros absurdos que os conservaloucos, né, revolucionários de direita que se dizem conservadores, queriam. No mais, é justo e democrático quebrar a hegemonia cultural imposta por uma elite de esquerda num país de maioria cristã e conservadora. Chamar essa reação popular de fascismo é uma artimanha da elite intelectual que não quer perder o posto, nem ter que disputar algum tipo de espaço. Obrigado, Bolsonaro. Aí tava lá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, temos que subir o tom, temos que denunciar. Pessoal, as vitórias que nós tivemos, assim, ó, como o Bolsonaro falou o tempo todo, né? Dentro das 4 linhas. Dentro das 4 linhas. E vamos continuar falando de educação. Vamos continuar. Educação e agronegócio. E Lula. E ameaças. Tava ontem lá no Twitter. E aí eu me deparo com o Chicão. Que até ele não é velho não, viu? Ele botou ali um filtro na imagem pra ele parecer que ele é velho. Chicão até pai recentemente. Amigo meu, Chicão. Gente boa. Aí o Chicão, ele traz aqui um livro. Geografia. Brasil, integração do território. Compartilha pela Moderna. Já teve uma coisa que me chamou a atenção nessa capa. É isso daqui, ó. Olha só.
BNCC, Base Nacional Comum Curricular, um currículo centralizador, que a turma do Lema adora. Aí o Chicão fala o seguinte, ó, para quem diz que não existe doutrinação nas escolas, olha o material didático de geografia da turma de 7º ano de uma escola particular de São Luís, lá no Maranhão. A doutrinação contra o agronegócio e contra a economia brasileira começa cedo. 7º ano eu acho que é a 6ª série. Na minha época a 6ª série é 12 anos de idade, né? Você pega assim na média. Vamos começar. Tá aqui a página à esquerda. Eu estou dando um zoom aqui nesses 2 primeiros parágrafos. E olha só. Movimentos sociais do campo. A concentração fundiária agrava o desemprego, a miséria e a violência no espaço rural. Já coloca o seguinte, o fazendeiro que tem uma fazenda grande, ele é quase um criminoso. É culpa dele o desemprego e a violência. Essas questões culminaram na organização de movimentos sociais que reivindicam o acesso à terra. Alguns deles lutam pela realização da reforma agrária, ou seja, da redistribuição das terras rurais e renda agrícola como forma de reduzir a concentração fundiária e garantir melhores condições de vida aos trabalhadores do campo. Ao longo do processo de ocupação territorial, a formação de latifúndios também foi responsável pela remoção de muitos grupos indígenas de suas terras. Perceba como o fazendeiro é o vilão, o bonzinho é o MST e a vítima final são os índios. Aí tá lá, ó, para ler. Olha a recomendação de leitura. A questão das terras no Brasil, das Sesmarias. Sesmaria, meu Deus do céu, tava toda uma época... Brasil, meu Deus, descobrimento do Brasil. Sesmarias do MST. O livro traz o histórico da formação do espaço rural no Brasil, favorecendo a compreensão dos problemas sociais e econômicos do campo. Divulgando o MST, gente. MST. Você acha que uma criança tem capacidade de entender o que está acontecendo? E não para aí. Vamos pro outro lado da página, né? Deu um zoom aqui agora. Entendeu? Norte do país. Aí imagina esse menino aqui, que escuta a Anitta, assiste filme do Leonardo DiCaprio e vê propaganda que Bolsonaro toca fogo na Amazônia. Expansão da fronteira agrícola. E isso daqui foi o que o Lula falou no Rio Grande do Sul e que me deixou bastante preocupado. Expansão da fronteira agrícola é o nome dado ao avanço das áreas de produção agropecuária sobre a vegetação nativa. Atualmente, o Brasil vive o avanço da fronteira agrícola para a produção de soja, criação de gado bovino na região centro-oeste, em direção ao norte do país, onde grandes fazendeiros têm investido na compra de terras. E a gente já sabe que grandes fazendeiros são malvados. Esse processo de expansão das atividades agropecuárias ocorre sobre extensas áreas do cerrado e da floresta amazônica e é responsável, olha só a maldade, a expansão do agro é o responsável por altos índices de desmatamento. Mesmo com o monitoramento e a fiscalização dos órgãos oficiais, esse problema persiste e em alguns trechos se agrava. O agro é o vilão do meio ambiente, é o agro. São vilões, são safados, bandidos. Imagina a criança vendo isso. Geografia. Não precisa, gente, não precisa nem ter o professor doutrinador. O livro já fala isso. Está na BNCC. Aí calma. A gente vai chegar no Lula. Começamos falando de comida. Olha isso daqui. G1. Escola de Santa Catarina passa a cantar o hino da Venezuela para valorizar integrantes. Troca de respeito, disciplina e amor. Segundo a prefeitura, 34 estudantes venezuelanos estão matriculados na Escola Municipal Santo André, em Capivari de Baixo. Acho bacana, assim, você realmente querer integrar a pessoa, etc. Mas será que... É uma pergunta, né? Pode ser que aconteça, mas quantas vezes se canta o hino do Brasil na escola? Você não sabe cantar o hino do Brasil inteiro? Você veio lá da Venezuela. A gente tem aí argentinos morando no Brasil. Tem alguma escola que canta o hino da Argentina? Temos bolivianos. Tem alguma escola cantando da Bolívia? Por que da Venezuela? Logo da Venezuela, do Maduro. Porque logo da Venezuela. Vamos continuar. Essa aqui é aquela escola, acho que a Tabata Amaral adora. Olha isso aqui. SBT. Foi de ontem. Policiais são agredidos por estudantes com tesoura e tijolo. Os agentes estavam em patrulhamento quando avistaram uma briga entre alunos e tentaram intervir. Será que isso aqui é um resultado da educação que vem lá desde criancinha até agora? Uma subversão
um desaparecimento daquele sentimento, daquela ideia de hierarquia. Será que tem alguma coisa a ver? Paulo Freire, etc. Aí você pega isso daqui. Aluno leva brownie com orégano para a escola e colegas são hospitalizados. Como é que primeiro o aluno conseguiu, né, uma substância ilícita? Segundo, pô, fez um brownie e levou para os colegas. Olha quanta irresponsabilidade. O Arthur até diz, né? Essa é a socialização que a esquerda defende nas escolas. Será que esse tipo de... A Tabata do Amaral não falou nada sobre isso. Nem sobre a matéria do SPT. A Priscila Cruz, idem. Ninguém falou nada. Falou nada. Mas vamos continuar. Olha essa daqui. Olha como essa pauta, inclusive, se conecta até com a agenda ESG. Eu coloquei o link porque Um Só Planeta... Ninguém conhece. Você conhece esse site Um Só Planeta? Mas eu coloquei o link, ó. umsoplaneta.globo.br. Já deu para entender. Estamos falando de uma matéria do grupo Globo. Globo. A Globo que utilizou da novela Pantanal para montar sua cartilha de ESG. Escolas no país de Gales vão oferecer insetos na merenda. Iniciativa faz parte de pesquisa para compreender escolhas alimentares de pais e alunos e incentivar alternativas à carne. Um dos vilões do aquecimento global. A carne é vilã tem que acabar. Olha só como são as coisas, hein? Na escola. Renatinho fala, depois de comer toda a merenda, Lula e o Alckmin vão sugerir que nossas crianças comam inseto? Se a Tabata ver isso daqui, ela vai propor. Se a Tabata ver, ela vai propor. Até porque foi ela que propôs lá, né? Uma espécie de regulamentação do clima que o governo trabalhou na Comissão do Meio Ambiente para derrubar. Obrigado, Bolsonaro. Obrigado, Bolsonaro. Mas vamos continuar. Eu quero chegar na fala do Lula. Só que antes, quem assistiu o vídeo de ontem vai saber. Quem não assistiu, eu vou fazer um pequeno resumo. Foi o seguinte. No vídeo de ontem comentamos sobre segurança pública. Eu mostrei para vocês a diferença entre Bolsonaro, Lula e os aliados do Lula. Enquanto Bolsonaro estava defendendo vítimas, a polícia e criticando bandidos, o Lula estava criticando a polícia. O Boric e o Trudeau, ambos proporam projetos de lei para tirar qualquer possibilidade de indivíduo comprar uma ferramenta. E o Boric, lá no Chile, ainda quer fazer uma reforma na polícia, nos carabineiros, uma espécie da PM lá do Chile. Beleza. E eu falava, vocês acham que o Lula não vai fazer a mesma coisa? O Boric falava que ia criar um Ministério dos Povos Indígenas. O Lula tem a mesma ideia. Olha essa matéria. Será que o Lula vai ter essa mesma ideia? E aí eu vou trazer o que o Lula falou e a gente vai ver se sim ou se não. Esse aqui é o Panama Post. Panam Post. O Leonardo Coutinho Veloso também compartilha esse site. Acho que é um site mais à direita, né? E o Luiz Paulo traz o seguinte. Escolas que não adotam ideologia de gênero nos Estados Unidos não receberiam comida, né? Uma possibilidade disso acontecer. Uma possibilidade. Talvez não recebam. O que é que está acontecendo? Trazer a matéria já toda traduzida. 3 parágrafos, na verdade. Um exemplo claro surge na figura do secretário encarregado do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Uma espécie de Ministério da Agricultura, né? Como se fosse o ministro da Agricultura de lá, que é a USDA, que é United States Department of Agriculture. Segundo o site oficial do USDA, o compromisso com a agenda da diversidade, né, arco-íris, inclui segurança alimentar e exclui quem não adota. Se você não seguir, você vai ser removido. No início de maio, o Departamento de Agricultura declarou que, para que as escolas recebam fundos para merendas, cafés da manhã e outros alimentos dos alunos, elas devem cumprir sua interpretação da proibição de discriminação com base no sexo, no título 9 das emendas educacionais de 72 e outros programas relacionados à nutrição, incluindo orientação sexual e identidade de gênero. Aí eu vi a matéria e falei, cara, não é possível que isso seja verdade. Se você não seguir a BNCC deles, né? Se não seguir a BNCC deles, você não vai receber comida. A escola não vai receber comida. Não, isso aqui é um absurdo. Aí eu fui atrás de mais informações. Fui no perfil oficial do Departamento de Agricultura, tá traduzido, tá ali, @USDA. De acordo com Potts, que é President of the United States, né, o presidente americano Biden, ou seja, de acordo com o BD,
Ordem Executiva Antidiscriminação de Sexo e Identidade de Gênero, estamos trabalhando para garantir nossos programas, né, que são abertos, acessíveis, e que os nossos programas ajudem a promover a segurança alimentar e nutricional independentemente da demografia. Ficou meio aberto. Só que esse departamento trazia uma notícia para a imprensa. Aí essa daqui eu fiquei tentando trazer ela em inglês e a tradução embaixo, que eu achei um pouco grave. Tá aqui, ó. Comunicado de imprensa, número 0100.2022. Tá lá o contato, quem quiser, coisa. Departamento de Agricultura, já vou ler a tradução. O SDA promove acesso ao programa Combate à Discriminação contra a Comunidade. Como resultado, agências estaduais e locais, operadores de programas e patrocinadores que recebem fundos do FNS, quem recebe o fundo deve investigar alegações de discriminação com base em identidade de gênero ou orientação sexual. Essas organizações também devem atualizar suas políticas de não discriminação e sinalização para incluir proibições contra a discriminação baseada em identidade de gênero e orientação sexual. O que dá a entender é o seguinte: se você não fizer, você não atualizar, você não fizer tudo que manda o figurino, você não vai ter acesso aos fundos do FNS, que são esses fundos aí que você acaba comprando, são 30 milhões, acho que de dólares, não são 30 milhões de crianças, não é de dólares não, mas enfim, é o FNS, que é o fundo que paga lá para esses alimentos, meio que você não vai ter acesso. Fica meio confuso. Mas você começa a perceber como eles utilizam, independente se isso vai acontecer ou não, mas como utiliza, né, uma coisa aqui, uma coisa lá, você muda uma regulamentação aqui, você muda outra regulamentação acolá, e você avança com a pauta que é totalmente ESG das ideias. Aqui a gente está totalmente no âmbito do S, né, do social, pauta identitária. Através de regulamentações. E agora vamos para falar do Lula. Eu falei de tudo isso daqui para a gente ver. Isso aqui aconteceu nos Estados Unidos. E o Lula? Será que é o mesmo exemplo? Lula Boric, Lula Trudeau? Brasil 247, página petista. Não teria por que mentir. Inclusive ele traz as falas do Lula entre aspas. O Vilimigo trouxe aqui a matéria. Ele fala o seguinte, ó, soberania para Lula. Presta atenção. Já vou ler a manchete. Lula diz que não há soberania sem emprego, comida na mesa e respeito ao meio ambiente. Meio estranho, né? Meio estranho. Se não respeitar o meio ambiente, não tem soberania. Não tô entendendo muito bem, mas tá. Uma das falas que o Vilimigo trouxe foi o seguinte, ó. Nós vamos governar esse país que nem disse o nosso companheiro Chico Buarque para Dilma. Um país que não fala fino com os Estados Unidos, nem grosso com a Bolívia. Você vê, né? Bolívia é brother. Queremos tratar todos em igualdade de condições, todos com respeito, porque é esse país civilizado, humanista e solidário que quer comprar livros e distribuir de graça. Proibir armas e evitar o gênero. Ou seja, o que o Trudeau fez, o que o Boric fez, o Lula confirmou. Ele vai fazer também. Vai proibir. Tá ali, ó. Fala do Lula. Afirmou. Brasil 247. Só que não para aí. Então, pai, chamou muito minha atenção. Um país pode ter toda a riqueza do mundo, mas se o povo não tiver direito de tomar café da manhã, almoçar e jantar, esse país não é soberano. Um país pode ter toda a riqueza do mundo, mas se o povo não tiver emprego e salário que dê para sustentar sua família, onde está a soberania? Então você vê que soberania para Lula é um conceito plástico, não é qualquer coisa soberania. Só que agora vem a parte meio complicada. Olha tudo que a gente já falou. Agro, etc., doutrinação das escolas, livro de geografia, Estados Unidos. Um país pode ter toda a riqueza do mundo, mas se o governante não cuida de forma responsável da política ambiental para evitar o plantio de coisas desnecessárias em áreas que precisam ser preservadas, cadê nossa soberania? A nossa soberania não pode ser um discurso, ela tem que ser uma prática. Pessoal, o que é plantar algo desnecessário? Vocês podem me explicar o que é isso? Uma plantação desnecessária? É sério? Tá se falando em crise alimentícia e o Lula tá falando em plantio desnecessário? E que país ele tá vivendo?
Eu não vou falar o nome, porque é uma pessoa muito complicada. Mas se vocês pesquisarem na internet, quem é o principal interlocutor do Lula no agro, além do Alckmin, né, que o Alckmin está fazendo essa ponte, é o cara que é basicamente o rei das sementes no Brasil. Aí você para e pensa. Para você plantar, você tem que ter semente. Você já tem um cara que domina a questão das sementes. As outras empresas internacionais estão ligadas à esquerda. Para você, às vezes, até fazer uma regulamentação, uma coisa ou outra, você começar a dificultar nessa terra, não pode plantar esse tipo de semente, não pode, na Amazônia não pode ter soja, por exemplo, você quebra todo o mercado. Principalmente, vai que. Você não pode ter semente, você pode ter gado. Aí a JBS fala assim, ô Lula, assim, não se preocupe não. Se você proteger o meio ambiente, a gente não vai deixar a economia quebrar. Aí Lula vai perguntar por quê? Porque se você proteger o meio ambiente e as fazendas fecharem, a economia não vai parar porque a gente vai comprar fazenda e vai botar gado lá. A gente vai investir no Brasil. A gente confia no seu potencial. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo falar, né? Olha, Bolsonaro. É AgriShow, apoio do pessoal da AproSoja, é o Ministério da Agricultura com a interlocução total com o agronegócio brasileiro, é desburocratizando, é tentando unir o agro com a pasta do meio ambiente, e o Lula falando em plantio de coisas desnecessárias, porque tem que preservar umas coisas aqui, acolá, regras, toda a turma do Lula, o que está acontecendo em outros países, a Globo, que está dizendo assim, o Lula falando de comer inseto. Tá bem óbvio, né, o que está acontecendo aí. O que é que o Lula vai fazer? E no dia de ontem também ele posta o seguinte, ó. Não vamos apenas recriar o Ministério da Cultura. Vamos criar comitês culturais em todos os estados do Brasil para que possamos democratizar o acesso à cultura. Eu vou falar uma coisa. A turma do Dendê vai gostar muito, né? Eu vou falar só, isso aí de boa. A turma do Dendê vai gostar bastante. E vamos que vamos continuar. Aí, olha a contradição. A Veja plantou o tema de cara feia. Em vitória, entre aspas, né? A Bolsonaro, a Suprema Corte suspende marco temporal das terras indígenas. Porque Bolsonaro, cara, acha que do jeito que tá, vamos continuar, né? Pô, não vai... Já tem 14% do Brasil que tá demarcado. 14%! Para uma população que acho que não chega a 0,5%, assim. Gente, beleza, eu sei, tá aí. Ah, tá entendendo, né? Mas vocês entendem a coisa. Bolsonaro fala, cara, ó. Até porque essa questão da demarcação pode impactar também o agronegócio, que lá na frente pode ter algum impacto, assim, de forma não intencional, segurança alimentícia. Enfim, né? Diferenças entre Lula e Bolsonaro. A agricultura brasileira cresceu, né, em produtividade 400% em 45 anos. Autoexplicativo. Preço dos fertilizantes no Japão deve atingir altas recordes. Tá todo mundo vendo que está subindo de preço. Grava isso. Petróleo navega no escuro, rumo aos 150. Fertilizante aumentando de preço. Petróleo deve continuar subindo, ou seja, o produto e o frete mais caro. Problema, né? Inflação. A vida do pobre fica mais difícil. E aí a gente termina... Não tem essa, né? Aí o que o governo está fazendo? Para baratear combustível, o governo quer quebrar controle estatal sobre dutos. Tudo que é possível para tentar resolver o impasse dos combustíveis, o governo vem fazendo. E a gente termina com esse post aqui. Priscila Cruz. Nota técnica do Todos pela Educação sobre o impacto do projeto de lei complementar número 18/2022 que altera a arrecadação do ICMS nas condições de investimento na educação básica. A pessoa está preocupada que se o ICMS baixar, né, e a gasolina ficar mais barata, os investimentos na educação podem cair, não pode, etc. A turma do Lema parece ser contra a redução do ICMS. A turma do Lema. Não, mas vou terminar esse post aqui não, porque eu quero falar mais da turma do Lema. Movimento de Direito já reúne 11 partidos em defesa do processo eleitoral. Esse movimento se reuniu ontem na casa da Priscila Cruz. Todos pela Educação. E a gente já falou desse movimento, inúmeros vídeos, principalmente naqueles dossiês que a gente fez lá no passado sobre Sérgio Moro. E esse daqui é um print que eu sempre trouxe lá nos dossiês, né? Um dos eventos. Isso aqui foi em 2000 e... Tudo foi 2020, foi 2021, mas tá lá, ó.
Santos Cruz, Marina Silva, Luciano Huck, Alessandro Molon. Quem está à frente desse movimento é o Fernando Guimarães, ex-PSDB, do grupo do PSDB, que realmente era o nome do grupo, Esquerda pra Valer. Se você colocar no grupo PSDB, Esquerda pra Valer, Fernando Guimarães, você vai ver o rapaz com uma imagem de fundo, Esquerda pra Valer e um tucano. Tem método, né? Muito método. Tem uma denúncia sobre educação, né, e corrupção, mas isso a gente comenta depois. Enfim. Vai lá no Telegram para pegar os vídeos do vídeo de hoje. Estou falando de Bolsonaro. Assista o programa novo. Notícias de quinta, que vai ao ar todas as sextas, né? Quase um trocadilho. O link aqui do canal do Quinto Elemento está aqui na descrição do vídeo. Quando o programa for ao ar, eu vou mandar para vocês também lá no Telegram. E, obviamente, a gente vai se ver amanhã, mas não se esquece, principalmente, de compartilhar este vídeo. Me ajuda, me ajuda. E também, se quiser me ajudar, sou no membro do canal, me apoiando pelo Patreon, link na descrição, pelo Valeu. Não faz mal, também não fico triste. Também, se não der, tá de boa também. Mas volta amanhã e lembra de compartilhar e assistir mais tarde. Fui, meus amigos.